Então vamos continuar aqui com a disciplina de Introdução à Álgebra Linear, unidade 2, que a gente começa a falar aqui de espaços vetoriais. Então esse é o conceito mais importante da disciplina que vai seguir ao longo de todo o estudo da álgebra linear. A gente vai começar falando de uma motivação para a definição de espaços vetoriais. Então a motivação vão ser os vetores no plano, vetores no espaço, vetores, chamando aqui vetores geométricos e as operações e propriedades envolvendo esses vetores. Em seguida, depois dessa motivação, a gente vai para a definição abstrata de espaço vetorial e definir algumas propriedades e operação de subtração de vetores. Então esse conteúdo está no capítulo 4 do livro texto. Bom, então vamos começar com a motivação, que é a noção de vetor geométrico. Então o conceito de vetor no plano ou no espaço tridimensional, já é um pouco conhecido, né? Mesmo que seja de um modo informal, através de outras disciplinas, né? Da física, por exemplo, o conceito de vetor é muito comum. Da geometria plana básica também, né, aparece o conceito de vetor, e eu vou chamar isso aqui de vetor geométrico. Então, o vetor V no plano ou no espaço, então o que eu vou fazer aqui vai estar restrito ao plano por uma razão simples, que no plano a gente consegue desenhar figuras, fazer esboços com facilidade. Já no espaço, isso já não dá. Para desenhar no plano já fica mais complicado. Mas tudo que vai ser feito aqui para vetores no plano vale automaticamente para vetores no espaço tridimensional. Então o que é um vetor? Um vetor geométrico, que no caso, um vetor geométrico no plano é um segmento de reta caracterizado por uma orientação, um sentido e um comprimento. Então, essas são as três características que definem um vetor geométrico. Então, orientação, sentido e comprimento. A orientação tem a ver com essa inclinação. Então tem a ver com uma reta suporte, onde o vetor está apoiado, tá? Então essa reta faz uma certa inclinação aí com algum sistema de referências que for considerado. Então isso é o que a gente considera como sendo orientação. Então esse vetor aqui tem essa orientação, ele já é diferente dessa outra orientação. Ou se fosse um pouquinho mais assim, já seria outra orientação. O sentido é que a gente caracteriza o vetor com um ponto como sendo o ponto inicial e um ponto como sendo o ponto final. Esse é o sentido do vetor. Então, o vetor, quando a gente quer dar destaque para os pontos, o ponto inicial e o ponto final, a gente pode usar essa notação. AB com a setinha em cima, indicando o vetor, e aqui o sentido, né, que vai de A para B. Então isso é muito comum quando o vetor está associado a algum tipo de grandeza física, movimento, força, etc. Mas isso para a gente aqui não vai ser relevante. Então eu vou chamar de U, um vetor, tá? Esse exemplo aqui, esse vetor tem essa inclinação e está nesse sentido. Poderia ser na mesma inclinação, mas com sentido oposto. E o comprimento? Então, o comprimento é literalmente você pegar uma reguinha ou algum instrumento de medida e medir o comprimento do vetor. Então isso são as três características de um vetor geométrico: orientação, sentido e comprimento. Então, com essas três características, a gente diz que os vetores são iguais, né? A definição aqui de relação de igualdade entre vetores. Então, os vetores U e V são iguais se, por definição, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, tá? Ora, tem que ser assim porque é isso que caracteriza um vetor. Então, qualquer vetor é caracterizado por isso: orientação, sentido e comprimento. Então, os vetores que tenham as mesmas orientações, a mesma orientação, o mesmo sentido, o mesmo comprimento, vão ser vetores iguais. Ok? Então, por exemplo, nessa figura aqui, esse vetor U. Então, esse vetor U
é igual a esse vetor, esse outro vetor aqui, que não tem uma letra identificando, não é relevante. Então esses dois vetores são iguais. Por quê? Porque eles têm a mesma direção, então eles estão apoiados sobre retas suportes paralelas, ou se quiser dizer, pode dizer que os vetores são paralelos. Eles têm o mesmo sentido, eles estão apontando para o mesmo sentido, e eles têm o mesmo comprimento. Se medir aqui, vai ser o mesmo. Então, literalmente, é como se você pegasse esse vetor aqui, e se você arrastasse, colocando em cima desse, eles vão coincidir. Então, apesar de eles estarem em posições diferentes no plano, mas eles são iguais, são o mesmo vetor. Literalmente o mesmo vetor. Já esse outro vetor, ele não é igual ao vetor U. Por quê? Ele tem a mesma direção, essa inclinação aqui que caracteriza, ele tem a mesma direção, tem o mesmo comprimento, mas ele tem sentido oposto, tá? Então esse vetor U é diferente desse. A gente até vai ver que esse tipo de vetor aqui é importante e vai ser o que a gente disse que é o oposto do vetor U. Então, do mesmo jeito, esse outro vetor não é igual ao vetor U. Por quê? Ele tem aqui, ó, inclinação diferente. Essa inclinação é diferente dessa aqui. Tá? Essa reta suporte onde o vetor está apoiado não é paralela a essa outra reta suporte aqui onde o vetor U está apoiado. Então eles têm o mesmo comprimento. Pode-se até dizer que tem aqui um sentido, né, que seria o mesmo, não faz sentido isso, mas o que é importante aqui é que eles não têm a mesma direção. Já esses dois vetores, então eles têm a mesma direção, que eles estão apoiados em retas paralelas à reta que dá suporte ao vetor U, então eles têm a mesma direção. Eles têm o mesmo sentido, então eles apontam no mesmo sentido, mas eles têm comprimentos diferentes. Então esse vetorzinho aqui tem um comprimento menor que o vetor U, e esse outro vetor tem um comprimento maior que o vetor U. Então esses dois vetores são diferentes. Então basta uma dessas três características, então, que caracterizam um vetor geométrico: orientação, sentido, comprimento. Se uma dessas três for diferente, os vetores vão ser diferentes. Quando as três forem iguais, os vetores são iguais. Então é o caso aqui desse exemplo. Então há uma situação um pouco esdrúxula aqui, que é o vetor nulo. Tá? Por definição, o vetor nulo é simplesmente um ponto. Então um ponto a gente vai interpretar como sendo um vetor, mas definido como vetor nulo. Então ele é denotado por zero, né? O vetor nulo é denotado por zero. E ele não tem direção, nem sentido, nem comprimento. Ou até você pode dizer que tem comprimento. Não, tem comprimento nulo, né? Porque ele não tem bem definida a direção e sentido. Então não faz sentido definir uma direção para um ponto. Tá? Ele está apoiado em qualquer reta. Qualquer reta que passar por ele aqui vai ser uma reta suporte para ele. Então a direção dele não é bem definida. Nem sentido, muito menos sentido. Tá? O que tem só bem definido é o comprimento, mas esse comprimento vai ser nulo. Então esse é o vetor nulo. Qualquer ponto você pode dizer que é um vetor nulo. Bom, o vetor oposto ou vetor simétrico. Então, dado um vetor V, o vetor chamado de U, então, dado um vetor U qualquer, vetor geométrico, o vetor oposto, então pode chamar de vetor oposto ou vetor simétrico. Eu preferi o oposto. Então, o vetor oposto de U é denotado por menos U, então a letra U aqui. Então, o vetor oposto de U é denotado por menos U. Então, esse menos aqui, ó, não é que você está multiplicando menos 1 vezes U, não. É simplesmente a notação para indicar o vetor oposto do vetor U. Tá? Então, a notação simplesmente. Por definição, é um vetor com o mesmo comprimento. Com o mesmo comprimento, mesma direção, né, do vetor U, mas com sentido oposto.
sentido oposto ao de U. Então, esse exemplo aqui, ó. Então, esse aqui é o vetor U. É o vetor menos U, o oposto do vetor U. Isso aqui. Então, o vetor U e o vetor oposto dele. Então, eles têm o mesmo comprimento, mesma direção. Então, eles estão apoiados sobre retas paralelas, mas sentidos opostos. Um aponta para um lado da reta e o outro aponta para o outro lado da reta. Tá? Então, isso é, por definição, o vetor oposto do vetor U. O espaço dos vetores geométricos. Então, eu vou imaginar que eu tenho o conjunto de todos os vetores do plano. Tá? Isso aqui são alguns exemplos, mas imagine que eu tenho o conjunto de todos os vetores do plano. Então, denote por E o conjunto de todos os vetores do plano, ou do espaço, se estiver falando de vetores do espaço. Tudo que eu estou falando aqui para vetor no plano vai servir para vetor no espaço também. Então, sejam U, V e W, vetores geométricos, quaisquer, e alfa e beta, números reais, ou números complexos. Então, o que a gente vai fazer aqui com números reais, isso aqui vão ser chamados escalares, mas vai valer para números complexos também, só que a gente vai dar mais ênfase para os escalares reais. Então, como é que é definida a definição de vetores? Como é a definição de vetores no plano? Então, se eu tenho um vetor U, esse vetor aqui, por exemplo, e eu quero somar com esse vetor V. Então, essa operação é definida de uma forma geométrica, e como? Eu pego o vetor U, tá aqui, aí eu venho na extremidade final do vetor U, faço coincidir com a extremidade inicial do vetor V. Então, eu monto essa figurinha aqui, esses dois lados desse triângulo, tá? Então, eu faço essa operação aqui. Eu literalmente pego esse vetor e carrego para cá, fazendo coincidir o ponto inicial de V com o ponto final de U. E aí eu uno aqui, construo esse vetor, ligando a extremidade inicial do vetor U com a extremidade final do vetor V. Então, eu vou ter esse vetor aqui. Então, por definição, esse é o vetor soma, o vetor U mais V. Então, a soma geométrica, né, dos vetores geométricos U e V é, por definição, feito através desse esqueminha aqui, do esqueminha desse tipo. Então, isso aqui é a definição é feita geometricamente, né, via um triângulozinho. Tem uma outra opção que é também fazer, chamada regra do paralelogramo, mas não vou comentar aqui. Então, vamos dar importância só para essa aqui. Então, as propriedades da adição. É importante para a gente, abstratamente, vão ser as propriedades. Não exatamente a forma como eu vou fazer essa soma, mas sim as propriedades. Então, primeiro, a propriedade de associatividade. Então, para todo U, VW, vale U mais V, entre parênteses, mais W, igual a U, mais V mais W, entre parênteses. Ó, isso aqui, ó, o que a gente está dito? O que está dito aqui? Desse lado da igualdade, diz que primeiro, então parênteses, sempre define qual a conta que você vai fazer primeiro. Então aqui primeiro eu vou somar U com V. Aí o resultado dessa soma eu vou e somo com W. Do outro lado, eu faço o quê? Primeiro somo V com W. Aí o resultado disso eu vou e somo com U. Então a propriedade de associatividade diz que essas duas operações são iguais, tá? Então, literalmente, o que está sendo dito aqui é que eu não preciso me preocupar tanto com essa ordem. Eu posso simplesmente, se eu quiser, ignorar o parêntese e fazer a operação na ordem que eu quiser, tá? Então, essa propriedade de associatividade é extremamente importante, é válida. Eu não vou ilustrar ela aqui, mas ela pode ser ilustrada geometricamente usando a definição de soma de vetores geométricos. Então, vou deixar isso como exercício no final da propriedade. A outra propriedade E2, comutatividade. Para todo U, V, vetores geométricos, né, vale U mais V igual a V mais U. Então, essa é a propriedade de comutatividade. Então, a ordem aqui é indiferente, tá? Então, essa propriedade também pode ser interpretada em termos da definição, tá? Aqui, isso aqui é a soma U mais V, nessa ordem.
Então, como é feito a figura que representa a soma V mais U nessa ordem? A interpretação geométrica, que aí eu vou deixar para vocês fazerem. Bom, a propriedade 3, que é a existência de elemento neutro. Então, o vetor nulo, tá? O vetor nulo satisfaz essa conta aqui. Qualquer vetor U somado com vetor nulo é igual ao vetor nulo somado com esse vetor e dá ele mesmo. Então, U mais 0 igual a 0 mais U, que é igual a U, para todo vetor geométrico do plano, tá? Então, essa aqui é a propriedade que caracteriza o elemento neutro. Então, o vetor nulo, ele funciona como elemento neutro para a adição de vetores. Propriedade A4. A existência de inverso aditivo. O que é o inverso aditivo? Então, é essa propriedade aqui que caracteriza e que vai ser satisfeita pelo vetor oposto. Então, para cada vetor U, vetor geométrico, o oposto de U, ou seja, menos U, satisfaz essa relação. U mais o seu oposto é igual ao seu oposto mais U e é o vetor nulo. Então, U mais menos U é igual a menos U mais U, que é igual ao vetor nulo. Então, essa aqui é a propriedade que caracteriza o inverso aditivo. Então, quem é o inverso aditivo de um elemento? É o seu vetor oposto. Ok? E aí eu deixo como exercício interpretar geometricamente essas propriedades, todas elas. Interpretar geometricamente em termos dessa soma. Então, como é que vocês fazem uma figurinha que represente essa operação aqui, que está à esquerda da igualdade? U mais V, entre parênteses, mais U. Aí faz uma figurinha que representa essa operação aqui. U mais V mais W, entre parênteses. Aí vai dar tudo igual. Mesma coisa, uma figurinha para representar a propriedade de comutatividade do elemento neutro e do inverso aditivo. Então, vocês vão pegar lápis e papel e fazer figurinhas mesmo. Se quiser, ajuda, pode fazer feito com régua, né, compasso, para ficar tudo bem, ou um papel quadriculado para ficar tudo bem certinho. Aí vocês vão ver, fazendo tudo bem certinho, que vai bater isso daqui, tá? Vão bater essas propriedades todas. Então, façam esse exercício aí, que é importante fazer para entender bem, tá? Tudo isso aqui, essas propriedades, o papel dessas propriedades. Bom, a outra operação que a gente vai definir com vetores geométricos é multiplicação por escalar. Então, para cada vetor U, né, do vetor geométrico do plano, cada escalar, alfa em R, então o escalar é um número real. Ou poderia ser um número complexo também, mas vamos dar ênfase mais a números reais. Cada vetor U e cada escalar alfa em R, o múltiplo escalar, então alfa U, é por definição um vetor definido da seguinte forma. O múltiplo escalar ele é definido da seguinte forma. A definição de múltiplo escalar é um pouco chatinha, porque eu tenho que quebrar em vários casos. Então, primeiro caso, se o escalar é zero, é o número real zero, então alfa vezes U é zero, é o vetor nulo, qualquer que seja o vetor. Então, o número zero multiplicado por qualquer vetor do plano vai dar o vetor nulo. Esse zero aqui é diferente desse. Aqui é o número real zero e aqui é o vetor nulo. Então, você poderia colocar uma setinha aqui para deixar isso destacado, mas a gente não vai ficar usando essa notação, porque é desnecessário. Então, do contexto, você tem que perceber bem que aqui é o número real zero e aqui é o vetor nulo, tá? O vetor zero. Então, o número real zero vezes qualquer vetor é o vetor nulo. Por outro lado, se U é um vetor nulo, então agora aqui é o vetor nulo, não é mais o número real zero. Então, se U é o vetor nulo, então alfa vezes U é o vetor nulo, qualquer que seja o número real alfa, tá? Então, agora trocou aqui, enquanto que aqui era o número real, que era zero, agora aqui é o vetor nulo. O produto é o mesmo, sendo o vetor nulo, tá? Aqui é para todo vetor e aqui é para todo alfa. Então, multiplicar qualquer vetor pelo número zero dá o vetor nulo. Multiplicar qualquer número pelo vetor nulo dá o vetor nulo. Se alfa é 1, se alfa é o número real 1, então alfa vezes U é o próprio U, para todo U. Então não faz nada. Quando alfa é 1, não faz nada com o vetor. Se alfa é menos 1,
Então, alfa vezes U é o oposto de U. Então, agora aqui, ó, lembrem-se quando eu defini o vetor oposto, eu chamei a atenção de que isso daqui não é essa operação, menos 1 vezes U. Não é essa operação, é simplesmente a notação para o vetor oposto. Isso aqui é simplesmente a notação para o vetor oposto. Agora aqui está sendo definida a operação. Menos 1, o número real, menos 1 vezes um vetor U qualquer. Mas por definição, isso é o vetor oposto. Tá? Então a gente está definindo simplesmente assim. Então, ó, quando o alfa é menos 1, então menos 1 vezes qualquer vetor é o oposto desse vetor. Tá? Por definição. Agora, se alfa é maior que 1, então o que acontece? Então, quando eu pego um número maior que 1 e vou multiplicar esse número pelo vetor U, então o que vai acontecer? O vetor resultante ele vai ter a mesma direção, então ele está na mesma reta aqui, ou na mesma reta, ou reta paralela, ele está na mesma direção, ele está no mesmo sentido, apontando para o mesmo sentido, só que quando o alfa é maior que 1, o comprimento do vetor resultante é maior. Então eu não escrevi nada aqui, a figurinha tá dizendo o que é e eu estou falando o que é. Então multiplicar por um número maior que 1, um vetor, né? Pegar um vetor e multiplicar por um número maior que 1, vai ser o que o resultado? Um outro vetor que vai ter a mesma direção, vai ter o mesmo sentido, mas vai ter um comprimento maior. Então isso por definição. Por outro lado, se o alfa está entre 0 e 1, então ele é maior que 0 e menor que 1, então eu vou multiplicar o vetor U por alfa, então o que vai acontecer? Então o resultado vai ser um outro vetor com a mesma direção do vetor original, com o mesmo sentido do vetor original, mas com comprimento menor. Então com alfa maior que 0 menor que 1, vai reduzir o comprimento, enquanto que com alfa maior que 1, vai aumentar o comprimento. No outro caso, se o alfa é maior que menos 1 e menor que 0, agora aqui alfa é um número negativo, maior que menos 1 e menor que 0, então eu vou multiplicar um vetor U, o resultado vai ficar o quê? Vai ficar um vetor com a mesma direção, então eles estão apoiados aqui nessas retas paralelas, mas agora vai inverter o sentido. Então se esse aqui aponta para um lado, então alfa vezes U aponta para o outro lado. Então esse é o efeito do alfa ser negativo. Então o alfa é um número negativo, então vai inverter o sentido aqui do vetor. E como o alfa também é maior que menos 1 e menor que 0, o comprimento do vetor resultante vai ser menor que o comprimento do vetor original. Então tudo isso que eu falei eu não escrevi para não ocupar muito espaço aqui, mas está representado aqui nas figurinhas e eu estou falando também. E finalmente o último caso, quando o alfa é menor que menos 1. Então nesse caso, o vetor vai ficar na mesma direção, então eles estão sobre retas paralelas, vai inverter o sentido também, porque nesse caso o alfa é negativo, só que agora o comprimento vai aumentar. Então se isso aqui tem um comprimento, o comprimento aqui do vetor resultante vai ser maior, ok? Então isso daqui tudo faz parte da definição de multiplicação por escalar de um vetor geométrico. Então ela é um pouco chata, porque por causa disso tem que separar nesses casos todos. Então as propriedades da multiplicação por escalar. Associatividade, para todo alfa, para todo vetor U, todo alfa, beta em R, vale o seguinte: alfa vezes, entre parênteses, beta vezes U é igual a alfa. Tem que trocar aqui. Então, alfa vezes, entre parênteses, beta vezes U é igual a alfa vezes beta vezes U. Tá? Então, de novo, o que aqui desse lado está dizendo que tem que ser feito primeiro? Primeiro eu tenho que fazer a multiplicação aqui que está entre parênteses. Então, eu vou multiplicar primeiro beta vezes U. Depois, o resultado, eu vou e multiplico por alfa. Já aqui do outro lado, eu vou fazer o quê? Primeiro multiplicar os dois números, alfa vezes beta, e depois o resultado multiplicar por U. A propriedade de associatividade está dizendo que é igual. Mas percebam aqui uma diferença. Ó.
Aqui do lado esquerdo, beta vezes u é a multiplicação por escalar, um escalar vezes um vetor. O resultado é um vetor. Depois eu faço outra multiplicação escalar. Então, o alfa, que é um escalar, vezes o vetor resultante aqui. Já aqui, desse lado, essa multiplicação é multiplicação de números reais. Tá? Então, alfa vezes beta. Então, alfa vezes beta é um número. Aí, esse número eu vou e faço a multiplicação escalar pelo vetor u. Então, percebam atentamente as diferenças em cada situação. Mas a propriedade de associatividade diz que é tudo igual. Tá? Eu não vou verificar essas propriedades, porque para verificar, realmente teria que fazer cada caso. Então, ficaria um trabalho longo demais para fazer aqui nos vídeos, e até para fazer em aulas presenciais também não seria feito, porque tomaria muito tempo. Mas recomendo que tentem analisar cada um dos casos, né, verificando essa propriedade aí. Propriedade é 3, não, é 2, né? É 2, a numeração está errada aqui. É 2. É 2 e é 3. Então, a associatividade aqui é a distributividade. Então, para todo U e V, vetores, para todo alfa, beta, números reais, vale o seguinte: alfa vezes U mais V é igual a alfa U mais alfa V. E alfa mais beta vezes U é alfa vezes U mais beta vezes U. Então, aqui desse lado está dizendo o quê? Você primeiro está somando os vetores U mais V. Então, esse sinal de mais aqui é a soma de vetores. A soma de vetores que foi definida. Então, primeiro eu faço essa soma de vetores. Aí, o vetor resultante eu vou e faço a multiplicação por escalar. Agora, desse lado aqui, primeiro eu faço o quê? Eu faço a multiplicação escalar, alfa vezes U. Faço também a multiplicação escalar, alfa vezes V. E depois somo os dois vetores resultantes. A distributividade diz que é tudo igual. Tanto faz eu fazer isso, quanto fazer isso. Tá? Então, isso aqui a gente usa muito também. Agora, aqui eu faço o quê? Primeiro aqui é alfa mais beta, então aqui é a soma de números reais. Então, dois números, alfa e beta. Alfa mais beta, faço a soma primeiro. Aí o resultado é um número, esse número eu vou e multiplico pelo vetor U. Enquanto aqui do outro lado eu faço a multiplicação por escalar, alfa vezes U. A multiplicação por escalar, beta vezes U. Então, alfa mais beta vezes U, e aqui alfa U mais beta U. Então, primeiro aqui faço alfa U, e aqui beta U. Tá? Então, a propriedade de distributividade, para esse caso, também diz que é tudo igual. Então, percebam bem as diferenças das operações. Aqui tem soma vetorial, tem multiplicação por escalar. Os parênteses indicam o que está sendo feito primeiro. Então, percebam bem as diferenças. E a gente tem essa propriedade dizendo que é tudo igual. De novo, esse daqui, se fosse verificar, teria que fazer para cada situação aqui, cada caso. Não vou fazer, mas sugiro que vocês tentem fazer como exercício. Elemento unidade. O elemento unidade é o número real 1. Então, o escalar alfa igual a 1 satisfaz essa propriedade. 1 vezes U é o próprio U. Tá? Na verdade, isso está na definição aqui, o item 3 da definição. Ok? Bom, então, deixo como exercício vocês interpretarem geometricamente essas propriedades. Então, tentem fazer aqui o máximo conseguir cada um dos casos, a interpretação geométrica, né, e verificando essas propriedades todas. É interessante fazer isso, tá? Como exercício. Bom, e aí com isso tudo eu vou e defino a subtração de vetores geométricos aí. Estou falando tudo vetores geométricos, no plano ou no espaço. Então, para cada U e V, defina o vetor diferença. O vetor diferença é o quê? U menos V. Por definição, isso aqui é a notação. Mas U menos V, por definição, é o quê? É U somado com o oposto de V. Então, a gente sabe somar vetores e a gente sabe que para cada vetor tem um oposto. Então, eu sei fazer essa operação. U mais o oposto de V. Então, essa operação, por definição, é o vetor diferença. Ok? E eu deixo como exercício também interpretar geometricamente essa definição. Então, assim como tem aqui a definição geométrica, né, ou a interpretação geométrica da definição da soma,
vocês podem ter uma correspondente para a diferença. E aí eu vou deixar como exercício vocês fazerem essa interpretação, fazer esboço mesmo de figuras. Aqui um comentário que vocês vão ter que recuperar aí as aulas passadas. Se lembrar que o conjunto das matrizes, vou denotar assim, M, índice Mn, conjunto das matrizes de ordem M por N, com relação à igualdade e operação de adição e multiplicação por escalar que a gente estudou. Tudo que a gente estudou sobre matrizes, né? Matrizes igualdade de matrizes, adição de matrizes e multiplicação de um número por uma matriz, ou multiplicação por escalar. Então vocês devem lembrar que esse conjunto com essa operação de adição e essa multiplicação por escalar satisfazem essas mesmas propriedades. Então se vocês revisarem aí esses assuntos, vocês vão ver lá que eu dei destaque para isso. Depois de definir a adição de matrizes, eu verifiquei que tem essas propriedades aqui. Eu destaquei que tem essas propriedades aqui. Também, depois de ter definido a multiplicação por escalar, né, de um número por uma matriz, também destaquei que tem essas propriedades. Tá? Então, o conjunto das matrizes com adição e multiplicação escalar e o conjunto dos vetores geométricos no plano, no espaço, com essa definição aí de adição e multiplicação por escalar, satisfazem as mesmas propriedades. E existem inúmeros outros conjuntos, né, com operações de adição e multiplicação por escalar que satisfazem essas mesmas propriedades. Então, são infinitas os números de situações que têm essas mesmas propriedades. Então, essas situações todas a gente junta num conceito só, que é o que a gente vai chamar agora, que é a definição de espaço vetorial. Então, aqui é uma definição abstrata. Então, aqui uma definição de espaço vetorial, né, uma definição abstrata. Então, a gente vai definir abstratamente o que é um vetor, o que é um espaço vetorial. E aí, qualquer situação que satisfizer as condições que vão aparecer aqui, vai ser chamado espaço vetorial. Então, para começar, C já é um conjunto qualquer, não vazio, né? Um conjunto não faz sentido trabalhar com conjunto vazio. Então, C já é um conjunto não vazio, conjunto qualquer, munido de duas operações. Então, uma operação que a gente vai chamar de adição, a gente vai simplesmente chamar de adição. Então, para cada U e V, cada elemento U e V desse conjunto E, está definido o que a gente vai chamar de soma. Então, está definido como assim? Vai depender do contexto. Então, mas aqui a gente está assumindo que está definida simplesmente uma operação de soma, e aí a gente vai chamar a soma U mais V. Mas muda muito de acordo com o contexto. Multiplicação por escalar. Então, para cada U, em cada elemento do conjunto E e cada número real, alfa em R, ou poderia ser complexo também, pode ser complexo. Aqui, número complexo. Então, cada número real, alfa ou número complexo, está definido o múltiplo escalar, alfa vezes U. Tá? Então, está definido como assim. Também vai depender do contexto, da situação específica. Mas a gente vai aqui simplesmente, de uma forma abstrata, assumir que esteja definido esse objeto que a gente vai chamar que vai ser o múltiplo escalar, alfa vezes U. E aí a gente vai vai assumir que estão definidas essas operações e vai supor que essas satisfaçam as seguintes propriedades. Primeiro, um fechamento, propriedade de fechamento, quer dizer o quê? Para cada U e V do conjunto E, a soma é um elemento do conjunto E. Tá? Isso, de certa forma, está redundante aqui, mas vale a pena destacar para atribuir aqui o nome para dar uma importância. Então, para cada elemento, para cada par de elementos do conjunto E, a soma continua sendo um elemento E. Isso aqui é a propriedade de fechamento. Primeira propriedade que vai valer para a soma. Segunda propriedade que vai valer para a soma é a propriedade de associatividade. Para todo U, V e W, elementos do conjunto E, então vale isso daqui, ó. Então, U mais V mais W igual a U mais V mais W. Só que aqui eu tenho, entre parênteses, U mais V, que está me dizendo que o primeiro eu vou somar U mais V, e o resultado eu somo com W. Enquanto que aqui eu tenho primeiro, estou somando primeiro V mais W, e o resultado eu somo com U. A associatividade diz que é tudo igual. Então, agora eu estou assumindo que vale isso nessa operação de adição.
a fechamento e a associatividade. Todas elas eu vou assumir que são válidas. Então, a comutatividade, para todo V, elementos de E, vale que U mais V é igual a V mais U. Então, a ordem aqui, a soma não interfere. Então, elemento neutro. Então, existe um elemento em E, esse elemento vai ser chamado vetor nulo, e ele vai ser denotado por zero mesmo, né? O zero, notação de zero, de qualquer coisa nula. Então, existe um elemento, então vou assumir que existe um elemento, esse vai ser chamado de vetor nulo, e ele vai ser denotado por zero, e satisfaz o seguinte. Então, isso aqui é o que caracteriza a definição do vetor nulo, abstratamente, tá? Então, para todo elemento em E, U mais o vetor nulo mais U e é o próprio U. Então, essa aqui é a propriedade que define o vetor nulo, simplesmente. Primeiro eu assumo que existe, depois a propriedade que caracteriza essa. A propriedade A5 é a existência de inverso aditivo. Para cada elemento U em E, existe um elemento também em E, chamado oposto de U, e denotado por menos U, tal que vale isso daqui, ó. U mais seu oposto é igual ao seu oposto mais U, que é o vetor nulo, tá? Então, isso aqui é a propriedade que caracteriza o vetor oposto do vetor nulo. Aqui eu não vou provar, aqui não tem que provar nada não, é a definição. Então, eu assumo que existe a operação, que está definida essa operação, e que ela satisfaz todas essas propriedades. Então, de uma forma abstrata, eu estou assumindo que satisfaz isso. Todas essas aqui. Para a operação de multiplicação por escalar, eu também vou assumir que satisfaz essas propriedades. Essa propriedade é 1, que eu estou chamando aqui, entre aspas, de fechamento, que não é bem uma propriedade de fechamento, mas é só para dar um nome. Fechamento aqui, entre aspas. Para todo U, elemento de E, e todo alfa, elemento de R, escalar. Então, o múltiplo escalar, alfa vezes U, pertence a E. Então, é um elemento de E. Então, é essa propriedade aqui, que eu vou fazer essa operação e vai continuar sendo um elemento de E. Tá? A associatividade, para todo elemento do conjunto R, todo alfa, beta, números reais, então vale isso daqui. Então, alfa vezes beta mais U, tem que corrigir aqui também. Então, alfa vezes beta mais U igual a alfa vezes beta vezes U igual a alfa vezes beta vezes U. Então, de novo, aqui está dizendo que eu estou primeiro fazendo a multiplicação escalar, beta vezes U. O resultado é um elemento do conjunto E, e esse elemento do conjunto E eu faço a multiplicação escalar por alfa. Enquanto que aqui eu estou fazendo a multiplicação dos números reais, alfa e beta, o resultado é um número, e aí eu faço a multiplicação escalar pelo elemento U. A propriedade de associatividade diz que é tudo igual. Tá? Distributividade, para todo U, V em E, para todo alfa, beta em R, vale isso daqui. Alfa vezes U mais V igual a alfa vezes U mais alfa vezes V. E aí, de novo, aqui as interpretações, né? Aqui é a soma dos elementos de E, e aqui a multiplicação por escalar. Então, primeiro eu fiz essa soma, depois essa multiplicação. Enquanto que aqui, primeiro eu fiz essas multiplicações, depois somei, tá? E aqui a mesma coisa, só que agora eu estou somando os números, alfa e beta, e multiplicando pelo elemento U. Então, o resultado aqui vai ser esse aqui. Tem que corrigir aqui também. Então, alfa mais beta vezes U igual a alfa vezes U mais beta vezes U. Tá? Finalmente, o elemento unidade. Então, o escalar alfa igual a 1, que é o número real 1, satisfaz isso daqui. Tá? Alfa é 1 vezes U igual o próprio U, para todo U. Agora, vejam que isso daqui é o que eu estou assumindo como sendo válido. Esses são os axiomas que eu vou assumir. Enquanto que aqui foi definição. Ó. Aqui foi definição da multiplicação. Então, sob tais condições, define-se que o trio, né, o trio aqui formado pelo conjunto, a operação de adição é a multiplicação por escalar, esse pontinho aqui que a gente sempre omite, né? Então, esse trio é o que a gente chama de um espaço vetorial sobre R. Ou sobre C, quando você estiver trabalhando com escalares, números complexos.
Então, os elementos desse conjunto são o que a gente vai chamar abstratamente de vetor, tá? Então, essas propriedades aqui, agora a gente está assumindo como axiomas. Então, isso aqui, poderia colocar aqui, sob essas condições, melhor seria colocar aqui, sob tais axiomas. Então, axiomas ou postulados. O que é um axioma ou postulado, que é a mesma coisa? É uma afirmação que você assume como sendo verdadeira, tá? Então, eu estou assumindo como sendo verdadeiras todas essas condições aqui. A existência da adição, da operação de adição, da operação de multiplicação por escalar, e que elas satisfazem essas propriedades todas. Então, tudo isso forma o meu conjunto de axiomas para a definição do que é um espaço vetorial. Então, um espaço vetorial é um conjunto com tudo isso aí sendo satisfeito, que se assume, um espaço vetorial. E um vetor é simplesmente um elemento de um conjunto. Então, percebam, eu observei que o conjunto das matrizes, com a adição e a multiplicação por escalar, satisfaz essas mesmas propriedades. Então, esse conjunto aí, conjunto das matrizes, deixa eu colocar aqui, conjunto das matrizes de ordem m por n, com a adição de matriz e multiplicação escalar, matriz, número por uma matriz, é um espaço vetorial, é um exemplo de um espaço vetorial, tá? Mas, claro, uma matriz não é um vetor geométrico, no sentido que a gente definiu aí na motivação inicial. Uma matriz é uma matriz, mas abstratamente você pode tratar uma matriz aqui como um vetor, nessa abordagem de espaço vetorial. Então, isso que a gente fez aqui inicialmente para vetores geométricos foi simplesmente para motivar a definição de espaço vetorial, e isso daqui vai também emprestar os nomes, ou seja, a noção de vetor vai ser agora uma noção abstrata, não uma noção dessas setinhas aqui, tá? Também é importante, mas a gente vai trabalhar agora com a noção abstrata, porque vários exemplos aparecem, né, na matemática, nas aplicações, e que não são setinhas, mas que do ponto de vista algébrico satisfazem as mesmas propriedades. Então a gente pode abstratamente dizer que eles são vetores, ou se quiser ainda se comportam como vetores. Então, voltando aqui para o espaço vetorial, então vamos ver alguns comentários iniciais. Primeiro, o vetor nulo ele é único. Então isso foi falado aqui que existe, mas até deu um nome para ele, né? Mas é uma pergunta natural. Não poderia ter outro vetor satisfazendo essa propriedade? Então o que está sendo dito aqui nesse teorema é que não. Então o vetor nulo é único. Também, para cada vetor U, o seu oposto é único. Então, do mesmo jeito, quando foi definido aqui o inverso aditivo, então para cada um foi dito que existe um elemento chamado vetor oposto que satisfaz isso. Mas a pergunta natural é, será que não existe outro vetor que satisfaz isso? Então o que o teorema está dizendo que não. Então ele também é único. Para cada U, o seu oposto é único. Tá? Então vamos provar isso. Isso aqui é interessante fazer porque é uma oportunidade de explorar os axiomas que definem o espaço vetorial. Então, vamos provar que o vetor nulo é único. Então, suponha que existem dois vetores. Vou chamar aqui de 0 e 0 barra. Tá? O 0 é o que está no axioma mesmo, a notação que está no axioma. Elemento neutro, a notação que está no axioma. Eu vou supor que existe outro. Vou chamar aqui de 0 barra, pertencendo a E, que satisfaz a mesma propriedade. Então, que satisfaz essa mesma relação aqui, ó. Então, trocando aqui 0 por 0 barra, eu vou ter a mesma relação. Estou supondo que existem dois, né? Então, suponha que existem dois, o 0 e o 0 barra, tais que, para todo U, falem isso daqui. A propriedade que caracteriza o elemento neutro aditivo. Então, U mais 0 igual a 0 mais U, que é igual a U. E U mais 0 barra igual a 0 barra mais U, que é igual a U. Então, essa é a propriedade que caracteriza o vetor nulo. Então, vamos provar que, na verdade, o 0 barra é o próprio zero. Então, de fato,
que a gente tem aqui, ó? A gente tem simplesmente isso daqui. Agora vamos olhar aqui o seguinte, ó. Eu vou olhar aqui nesse lado aqui da propriedade. Eu tenho essa propriedade aqui olhando para o vetor nulo 0, tá? Eu vou olhar para esse lado aqui. Aí eu vou substituir o U pelo 0 barra. Então, substituindo o U por 0 barra, fica isso daqui, ó. Tá? Então, isso daqui não, é isso aqui. Então, esse daqui é o U, olhando para cá. Então, eu tenho essa igualdade porque eu olhei para isso daqui simplesmente com o caso particular do U sendo o 0 barra, porque isso aqui vale para todo U. Então, eu posso colocar o U que eu quiser, o vetor U que eu quiser. Então, eu tenho isso desse lado. Por outro lado, eu tenho essa outra desigualdade aqui, ó, olhando agora como? Eu posso olhar aqui, essa soma com o vetor U. Só que aí eu vou substituir agora o vetor U pelo vetor 0, tá? Então, substituindo aqui, vai ficar 0 mais 0 barra igual a 0. Então, é isso que está aqui, ó, 0 mais 0 barra igual a 0. Só que é tudo igual, tá? Que é a mesma soma. Então, 0 barra igual a 0. Então, isso quer dizer o quê? Que, na verdade, esse 0 barra é o próprio 0, o próprio vetor nulo. Então, isso quer dizer que só existe um e não dois. Agora, vamos provar que o vetor para cada U tem um único oposto. Então, a ideia vai ser um pouco parecida. Então, suponha que o U ele é tal que existem dois opostos. Então, o menos U, que é a notação que aparece na definição, menos U, tá? E eu vou supor que existe um outro vetor W que satisfaz a mesma propriedade que caracteriza o vetor oposto. Então aqui, ó, é a propriedade que caracteriza o vetor oposto, que está na definição. Aí eu vou supor que esse outro W aí satisfaz a mesma propriedade. Então, U mais menos U igual a menos U mais U, que é 0, que é o vetor nulo. U mais W igual a W mais U, que é o vetor nulo. E aí a gente vai provar também que o W é o menos U. Então a ideia vai ser parecida com o caso do vetor nulo. Então, eu tenho W, o vetor W aqui, né? Que eu peguei, o vetor W. Eu quero provar que ele é igual, eu vou provar que ele é igual a menos U. Então vou começar aqui com W. Então W é igual a W mais 0. Por quê? Porque o vetor nulo satisfaz essa propriedade. Então isso aqui é a definição, o axioma que define o vetor nulo. Então W é igual a W mais o vetor nulo. Só que o vetor nulo, ele é o quê? É U mais menos U. Então essa soma aqui, tá? Então o vetor nulo substituir por U mais menos U. U mais o oposto de U. Aí agora eu usei a associatividade, tá? Então aqui eu estou primeiro somando U com menos U e o resultado somando com W. Só que vale a associatividade. Então eu vou fazer o quê? W mais U somar com menos U. Só que W mais U é 0 também, ó, porque eu estou assumindo que vale isso. Então eu posso substituir isso aqui por 0. Então vai ficar 0 mais menos U igual a menos U. Então conclusão, W igual a menos U, que é o que a gente queria chegar. Tá? Então vejam que aqui foram usadas várias propriedades. A primeira propriedade é do vetor nulo, que caracteriza vários axiomas, né? Um axioma que caracteriza o vetor nulo, tá? Foi usado aqui. Depois foi usado aqui o axioma que define o vetor oposto, tá aqui, tá? Depois foi usado o axioma da associatividade, então daqui para cá, foi usado o axioma da associatividade. Agora foi usada essa hipótese, que eu estou assumindo que o W satisfaz a mesma propriedade, e de novo a propriedade que caracteriza o vetor nulo, tá? Então a gente saiu fazendo esse desenvolvimento aqui usando os axiomas. Ok? Bom, agora a gente pode definir a subtração de vetores. Então, dados os vetores U e V no espaço vetorial, então o vetor diferença é definido como sendo isso daqui, ó. Então agora é abstratamente, a subtração está sendo definida abstratamente. Por quê? Eu só sei somar e eu sei a noção de vetor oposto. Então eu tenho a operação de soma e tenho a noção de vetor oposto. Então eu sei fazer essa conta. Essa conta é, por definição, o vetor diferença. Então o vetor diferença, por definição, é o quê? É o vetor U somado com o oposto do vetor V. Isso é o vetor diferença U menos V.
tá? Então aqui é a subtração sendo definida de forma abstrata. Bom, aí aqui eu concluo esse vídeo, onde a gente aqui começou a estudar aqui os primeiros elementos de espaços vetoriais. Tivemos essa motivação aqui, né, dos vetores geométricos, do plano ou no espaço. Então, reforço aqui que vocês tentem fazer aquelas interpretações geométricas das propriedades todas, né? Um lápis e papel aí na mão para fazer isso. E o destaque para as propriedades. E aí a gente observou também que esse conjunto dos vetores geométricos com a operação de adição e multiplicação por escalar satisfaz as mesmas propriedades que satisfaz o conjunto das matrizes, né, de uma dada ordem, com a adição de matriz e multiplicação de escalar por matriz. Então tem as mesmas propriedades. E existem inúmeros outros exemplos que têm as mesmas propriedades, que a gente vai ver ao longo das aulas. Então, tudo isso motiva a definição abstrata de espaço vetorial. Então, que a definição foi feita aqui após essa motivação de uma forma abstrata. Então, a gente define o que é um espaço vetorial. Então, a gente tem que observar que existe a soma, existe a multiplicação por escalar e que satisfaz aquele conjunto de axiomas, tá? Então, essa foi a definição de espaço vetorial feita de forma abstrata. E concluímos aqui com a operação de subtração de vetores. Então, complementem isso que está aqui com a leitura do capítulo 4, estudando mais exemplos lá que tiver e mais alguns exercícios. E com isso é só, e no próximo vídeo a gente continua falando mais sobre espaços vetoriais. Tchau.